Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Bem simplesinho, tem umas mensagens bem bonitas. A gente tem livro disponível ali na biblioteca, para quem quiser, gratuitamente. O título é Fé e Vida. Por mais que sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante, no caminho que a vida te deu a trilhar. A própria natureza é um livro de confiança na providência divina. O sol continua brilhando, não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção, age construindo. Quem serve aos outros semeia paz e alegria para si mesmo. Não lastimes o inevitável. Se arraste, recomeça a empreitada de ação na qual te comprometes. Não te lamentes nem reclames. Não creias em vitória do bem sem árduos problemas a resolver. Aconselha-te com a paciência em qualquer dificuldade. Convence-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes. Fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprende a simplicidade para que não te vejas ao peso de bagagens inúteis. Perdoa sempre. Auxilie aos outros sem a preocupação de receber o amparo alheio. Tudo aquilo que fizermos agora será aquilo que colheremos depois. Ninguém conquista a laura do aprimoramento pessoal no transcurso de apenas um dia. Não reclames dos companheiros ainda inadaptados a entender o amor infinito do Cristo. Asas de anjos quando estão aprendendo a caminhar. Agora vamos passar para as preces com o Edson. Sintam-se todos bem-vindos a essa casa de oração, essa casa de Francisco. Então agora convidamos a todos, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer as nossas preces. E vamos rogar a Deus, nosso Pai, neste momento, que nos ampare, nos ilumine. E a gente possa nessa noite, nesse banquete espiritual, se sentirmos bem, que possamos aqui buscar aquilo que necessitamos, principalmente o alimento para nossas almas, para nossas dores, para as nossas dificuldades, que possamos sair daqui fortalecidos e amparados pelo amor de Jesus, por essa família que trabalha aqui nesta casa, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que orienta, que ilumina a todos. E que possamos nessa noite ser instrumentos úteis e que possamos ser bem orientados, entender bem a mensagem da noite de hoje, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, abençoando também não só nós aqui dentro, mas a todo o ambiente externo, aos vizinhos, ao redor, ao nosso bairro, que é muito necessitado, amparando e iluminando a todos aqueles que estão em sofrimento, que estão nos vícios, que estão com doenças, estão acamados, abençoando e iluminando a nossa cidade, os nossos hospitais, nossos orfanatos, nossos asilos, aos presídios, aos manicômios, em todos os lugares de sofrimento, onde há necessitados, que possam receber o amparo, o alívio para suas dores, suas dificuldades,
e que abençoe e ilumine o nosso país, possa ser um país melhor, mais justo, mais digno, que abençoe o nosso planeta Terra, sob as bênçãos de Jesus, que é o nosso orientador, o nosso mestre, o nosso guia e modelo para toda a humanidade, e que possamos então acreditar, ter fé em um mundo melhor, que Ele está no leme, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Possamos ter muita confiança em um mundo melhor, e que este mundo melhor começa dentro de cada um de nós, a transformação interior para o bem de cada um, para que então possamos transformar o nosso mundo externo num mundo melhor. Então assim, Senhor, agradecemos e que assim seja. Então, nós tínhamos hoje uma palestra, um convidado lá de Porto Alegre, né? Deu um imprevisto com esse problema dos trens, e aí então a gente adiou ela para o final do mês. Ele vai estar aqui, tá? Ele vai vir, então eu fiquei incumbido, troquei com ele, vim para o lugar dele hoje. Tá? E trazendo um outro tema, né? Que a gente sempre procura trazer as parábolas, né? Para nós conhecer as parábolas à luz da doutrina espírita, que acima de tudo, doutrina espírita é doutrina cristã, acima de tudo. Então é a mesma coisa, espiritismo e cristianismo. Então a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, né? Que veio então nos mostrar o que Jesus nos ensinou, o que não foi compreendido até hoje, que não entenderam, que foi deturpado os ensinamentos de Jesus, né? E aí então a gente vem à luz da doutrina espírita trazer de uma forma mais clara os ensinamentos de Jesus. Então a gente está fazendo esse trabalho das parábolas aqui na Francisco de Assis, né? Todo mês a gente procura trazer uma parábola, né? Algum mês ou outro que às vezes dá um imprevisto, mas a gente sempre procura trazer este trabalho. Então hoje a parábola da noite é a parábola dos vinhateiros maus, ou dos vinhateiros homicidas também, né? Ela é conhecida. Está em Mateus, no capítulo 21, nos versículos 33 a 42. Então nós vamos acompanhar, nós vamos lendo, sempre fazendo aquele trabalho por versículos, né? Nós vamos ler a parábola, depois por versículo nós vamos trabalhando, conversando para ter um entendimento. Então, também conhecido como parábola do plano existencial, vinhateiros homicidas. Ela foi anotada então por Mateus, né, no capítulo 21, de 33 a 42. Ouvi outra parábola, que diz assim: um homem, pai de família, havia que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou no interior um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a alguns agricultores e asentou-se para longe. Aproximando-se a estação dos frutos, mandou ele seus servos aos vinhateiros, para receber os frutos que lhe cabiam. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, feriram a uns, mataram a outros, e a outros apedrejaram. De novo o dono da vinha mandou outros servos em maior número do que os primeiros, e os vinhateiros os trataram do mesmo modo. Mandou por último seu próprio filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas ao vê-lo, os vinhateiros disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e ficaremos dono da sua herança. Agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Ora, quando o dono da vinha vier, que fará aqueles agricultores? Responderam: aniquilará os malvados como merecem, arrendará a vinha a outros vinhateiros, que nas épocas próprias lhe entreguem os frutos. Então essa é a parábola bem longa, né? Então nós vamos procurar resumir, dar uma abreviada para não ficar, porque a gente só tem 1 hora, né, no máximo. Então nós vamos ver o primeiro verso. Ó. O primeiro verso então diz assim: um homem, pai de família, havia que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou no interior um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a alguns agricultores e asentou-se para longe. Então aqui já nesse primeiro verso tem um monte de símbolos, né?
Então a gente sabe que Jesus falava por parábolas, por simbologia, e a gente tem que procurar interpretar o que significa esses símbolos. E aí a doutrina espírita nos traz, que a doutrina espírita é a chave, para nós decodificar esses símbolos. Porque daí nós decodificando os símbolos, aí fica mais fácil, né, de entender. Porque se nós ler aqui, ao pé da letra, nós vamos ver o que aqui é um homem, né, um pai de família. Então ele tinha uma vinha, né, e aí cercou, cavou ela, preparou, edificou a torre, né, contratou trabalhadores para trabalhar nela e foi para longe, não é? Seria isso, né? Mas na verdade não é isso, isso tudo é uma parábola. Então a gente tem que saber interpretar ela à luz da doutrina espírita, né? Interpretar todos esses símbolos aí e procurar entender o que Jesus estava dizendo a respeito disso. Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. E cada palavra, quando ele abre a sua boca para falar, cada palavra ela tem um significado muito profundo para nós. Então a gente tem que procurar ler cada palavra, procurar entender o que Jesus estava dizendo. Então o que significa um homem ali na parábola? Então representa Deus ou as leis que estão nas nossas consciências. Quando Kardec pergunta na questão 621, né, do Livro dos Espíritos, onde estão escritas tal de lei de Deus? Eu quero saber, está escrito na Bíblia, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que está escrita essas leis? Aí os benfeitores da humanidade disseram, está escrita na consciência. Então as leis estão aqui, para que a gente possa lembrar. E hoje aqui nós estamos lembrando essas leis que foi esquecido. A gente esquece as leis. Que a gente reencarna aqui, existe um véu do esquecimento, a gente esquece as coisas. Mas daí a gente começa a relembrar tudo de novo, né? Então a vinha então é o trabalho, que representa então o trabalho interno de cada um de nós, que nós devemos nos modificar internamente, nossos corações. Que o que é esse trabalho interno? É praticar as virtudes combatendo nossos vícios que a gente tem, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, etc. Então, praticando as virtudes, né? Da humildade, da simplicidade, né? Do amor, do perdão. Então, esse é o trabalho interno e individual de cada um de nós. Então, vinha representa um trabalho, que este homem, pai de família, que é Deus, está arrendando nós trabalhadores, para que a gente venha aqui na sua vinha. Então essa reencarnação seria uma vinha, é uma vinha do Senhor. Estamos aqui para trabalhar na vinha de Deus, né? Não estamos aqui para passear, só para trabalhar no trabalho material, ganhar dinheiro, comer, dormir. Não, a gente está aqui com o objetivo de trabalhar na vinha do Senhor. E muitos não sabem disso. Então a gente está sabendo. A gente vai aprender bastante coisa, né, aqui na noite de hoje. E o mundo externo, então, aí sim, seriam as coisas do mundo, né? O trabalho material, que é importante, ele necessita do trabalho para ter o dinheiro, sustentar a família, nossos corpos, né? Mas a gente sempre procura trabalhar isso tendo um equilíbrio na balança. Nunca, por exemplo, só o mundo externo a mais, né, trabalhando mais, buscando as coisas do mundo, as coisas materiais, e deixando o interior, as coisas espirituais de lado. Então tudo tem um equilíbrio na balança. Eu não posso também muito só o espiritual, que daí vira um fanatismo também. Então tudo é um equilíbrio, né? Procurar equilibrar a balança, buscar o espiritual, buscar o material, nada em excesso nas nossas vidas. Entender então essa vinha, que é o nosso mundo interno e o mundo externo. É o trabalho. E o lagar, ó. O lagar então é o local que se presta ao esmagamento das uvas. Estamos habitando na vinha do Senhor. Daí temos a obrigação de nos transformarmos em bom vinho. Tudo nesse mundo de Deus contribui para a evolução da criatura, inclusive as próprias lutas e dificuldades. O lagar simboliza toda a sorte de provas e expiações, podemos dizer, né? E testemunhos que a criatura passa aqui na Terra. Então esse lagar, Jesus está representando um lagar
como se fosse a nossa vida. Nós estamos aqui para trabalhar, como a gente diz ali, interno, externamente, né? Então veja que esse processo, por que Jesus representou esse processo da vinha? Porque se nós pegarmos e pesquisarmos como é feito esse processo da transformação da uva até chegar ao vinho, ele é um trabalho muito lento. Quem é que conhece esse processo de fazer o vinho? Alguém conhece? Então é um processo bem lento. Então eles vão ter que começar lá na lavoura, lá colher as uvas, né? E depois, antigamente esses lavradores, esses agricultores, eles tinham aqueles que pisavam, né? Então tinha um baita de um balde gigante, eles ficavam pisoteando lá as uvas. E isso aí representa a nossa vida, gente. Por quê? Porque aqui a gente vem realmente para as dificuldades. Nós vamos enfrentar dificuldade, lutas. Então nós vamos ter que passar por todo esse processo, não tem que ser pisado ali, não tem que passar as dificuldades, não é assim. E não é através das dificuldades, das dores que nós vamos aprendendo. Então ela vai sendo macerada, ele vai sendo pisada, transformada. Aí depois passa por outros processos, aí tem que ficar lá sei lá quanto tempo lá aguardando o tempo ideal para poder utilizar esse vinho. Então é todo um processo delicado e é um processo que a gente passa na nossa vida. Durante as encarnações nós vamos passando por tudo isso, por essas dificuldades, nós vamos sendo pisoteados, sofrendo, tudo até nós irmos nos libertando da ignorância, né? E nos tornarmos um bom vinho. Porque hoje a gente é um vinho velho, né? Ainda homens velhos, um vinho ruim, de péssima qualidade. Nós estamos para ser transformados num bom vinho ainda. Esse processo está para ser aguardado ainda. Está aguardando a decisão de cada um de nós, né? Esse processo de tornarmos um bom vinho. Entenderam? Então esse lagar. E aí tem a torre, daí tinha um lagar lá eles trabalhando e tinha uma torre lá de vigia, né? Vigília para vigiar aqueles trabalhadores. Mas que na verdade é um símbolo também, né? Olha só que bacana esse símbolo da torre. Ó. Lugar de vigília, lugar alto. Jesus estabeleceu um mundo de torres para a vigilância. Torres para os nossos corações. Então o que vem a ser essa torre? É elevação, né? A nossa elevação das nossas almas. Por isso essa torre de vigília. Então torre para elevarmos nossos corações, torre para se ver o horizonte da terra e das almas. O dia que nós tivermos uma grande evolução como Jesus, nós vamos poder observar as almas, né? O mundo, assim como ele observa. Ele conhece a cada um de nós, ele já está no alto, né? No alto no sentido de elevação espiritual. Então ele conhece a cada um de nós, ele sabe tudo o que a gente precisa, o que a gente está passando. Torres para elevar o sentimento da criatura. Então um dia nós vamos ter que elevar nossos sentimentos, né, em sentimentos nobres, de humildade, né, bons sentimentos, como sentimentos de mãe, né. Também hoje podemos dar um exemplo como sentimentos maternos, né, de uma mãe para um filho. Esse tipo de sentimento que a gente deve elevar. Torre para outros ângulos que o livre-arbítrio permite apreciar. Ó. Né? Então o nosso livre-arbítrio vai permitir apreciar vários ângulos da vida. Né? Nós temos o livre-arbítrio, a gente pode apreciar o que quiser da vida. Eu posso subir em torres e observar o que eu quero, né? Desde que a gente tenha, né, o bom senso, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, já diz o Paulo, né? Procurar ter um equilíbrio. Enfim, até as torres para se estar acima de outras criaturas, ó. Só que essas são falsas, ó. Pois nós devemos estar acima da superioridade moral. Então não tem pessoas que querem se elevar mais que os outros na vida, né? Eu sou o máximo, eu sou o cara, eu sou melhor que o fulano, que o ciclano. Então ele está se elevando, né, mais do que os outros, na verdade. Mas aqui está dizendo que nós devemos nos elevar através da superioridade moral. E como nós vamos conseguir elevar a superioridade moral? Como que nós vamos conseguir?
Praticando o quê? As virtudes, isso aí. Então, as virtudes que Jesus nos ensinou. Aí que nós vamos conseguir elevar nossa superioridade moral um dia. Todos nós vamos conseguir. Mas para isso precisamos de quê? De esforços, né? A gente tem que querer isso. Como diz ali, o trabalho está para ser feito, né? Muitos nem começaram ainda o processo, né, da maceração da uva, ali, as dificuldades ali, né, da sua vida para conseguir chegar a ser um bom vinho. Tem muitos que estão na preguiça, não querem nada com nada, não é? Então estão ali, e muitos estão na superioridade na questão de estar acima das outras pessoas, né? Infelizmente. E aqui diz assim, ó, arrendou a uns lavradores, ó. Então daí ele parte para a vinha está tudo preparada, tudo a torre, tudo preparado, falta os lavradores. Né? Quem são os lavradores? Como foi dito, os lavradores somos todos nós. Né? Ora, nós temos que dar conta da vida que arrendamos. Ó. Podemos e devemos usufruir deste arrendamento. Somos mordomos e haveremos de ser fiéis. Ó. Então aqui nós devemos nos colocar na situação que nós somos aqui mordomos de Deus. Tá? Devemos aqui trabalhar e servir. O que o mordomo fala? É servir? Né? Então sermos servidores fiéis. Isso que é o papel do mordomo, nessa vinha do Senhor. Né? Mas muitos vêm aqui, infelizmente, para quê? Para ser servido. A maioria está nessa situação, eu estou com um problema, eu quero que resolva para mim agora, né? Mas não é assim que funciona, né, gente? Tudo tem o seu tempo, a gente tem que entender as coisas, tem que estudar. Não é assim, tem muita gente que quer as coisas no imediatismo, quer as coisas para ontem. Né? Não é assim que funciona, então a gente tem que ter paciência, fé, resignação, entender como é que funciona a vida. Porque existem também os enganadores, né? E aquele que se deixa enganar por os enganadores. Eu estou com um problema. Ah, está com um problema, vem cá que eu resolvo para ti, vamos conversar. Pode saber, vai ter que dar uma ajudinha, né? Para a comunidade, sabe como é que é, né? Aquela coisa toda. Então é por aí, né, gente? Então a gente tem que ter, vigilância, ter olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir. O arrendamento foi feito para o labor, para o trabalho. Então o Senhor nos arrendou para trabalhar na sua vinha, que não é gracioso. Né? Temos sempre que pagar alguma coisa. Nada é de graça na vida, né? Literalmente, nada é de graça. Então a oportunidade que Deus nos deu aqui é para trabalhar e depois nós vamos prestar conta do serviço que Ele nos confiou. Porque todos nós temos uma tarefa perante o Senhor. Mas quem sou eu para ter uma... Deus me arrendou para quê? Eu não presto para nada? Não é assim? Mas todos nós somos arrendados por alguma coisa. E depois a gente tem que prestar conta, depois quando desencarnar, vai ter que prestar conta daquilo que o Senhor me arrendou. Na verdade, Deus vai estar lá com barba, lá nos esperando. O que tu fez? Tu te contratei para trabalhar na minha vinha e não fez nada, ou tu roubou, ou tu ficou na preguiça, né, no comodismo, não quis nada com nada. Não é assim? Mas na verdade não é, né, gente? A gente não tem que entender Deus com essa visão, como se diz, antropomórfica, a visão de Deus um homem. Deus não é um homem. Então Deus criou as leis, como a gente diz, para estar nas nossas consciências, e nós vamos prestar conta com as nossas consciências. Não é Deus que vai estar lá num trono, vai largar aquele livro da nossa vida. Tu fez isso e aquilo. Né? É as nossas consciências que vai nos cobrar. Não é? Deus não vai se ocupar com as questões individuais de cada um. Ele sabe. Né? Mas Ele criou as leis para que as leis sejam, para que as leis funcionem as leis. Só que a gente sabe que as leis, infelizmente, né, não estão sendo cumpridas ainda como deveria, né? Muitos querem burlar as leis. As leis dos homens a gente até dá um jeito, né? Se eu tenho dinheiro, até nem tendo dinheiro, eu burlo ali as leis, ninguém viu nada. Mas a consciência, as leis de Deus, ninguém consegue burlar. Essa aí não tem como a gente burlar ela.
Né? Porque quando desencarnar vai vir à tona aquilo que eu fiz de errado. Então nada é de graça, né? E por que Deus ausentou-se? Então ele preparou tudo, né? E na verdade quem preparou tudo foi Jesus, né? Quem é que preparou a vinha aqui? Quem é que preparou o planeta Terra? Então o projeto foi de Deus, mas quem executou a obra foi Jesus e seus emissários. Foi Jesus e seus trabalhadores, aqueles que cooperaram com Jesus nessa vinha. Né? Então a gente está aqui falando de Deus, né? Arrendou e tal, né? Mas a gente sabe que quem arrendou essa vinha material aqui foi Deus. Mas quem preparou ela foi Jesus, né? Junto com os seus trabalhadores. Então esse preparo todo aí foi ele, está tudo preparado. Agora vamos colocar os lavradores na vinha que somos nós, né? E aí a gente está vendo o que está acontecendo na nossa vinha, né? A gente vê como é que está o mundo, como é que estão as coisas, o que nós estamos fazendo da vinha. Né? Da vinha, porque o principal é a nossa vinha interna, né? Como a gente viu lá. Porque como é que nós vamos transformar num mundo melhor essa vinha? Num passe de mágica, Jesus vai transformar o mundo, vai ficar um mundo melhor, assim com uma varinha mágica e pronto. Esse processo é o processo que cada um de nós vamos ter que fazer individual. O convite é feito aos lavradores, então o trabalho a ser feito é esse. Porque nós vamos transformar o mundo num mundo melhor a partir do momento que nós nos tornarmos melhores. Né? Porque como é que o mundo vai ser melhor se as pessoas são tudo cada um por si, né? Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, como é que vai ser um mundo melhor assim? Se não tem uma visão cristã da vida, né? De como Jesus nos ensinou. Então o verdadeiro cristão é aquele que vai ver a vida, né? De coração, com sentimento, praticando as virtudes. E imaginem só, gente, um mundo onde todos vão praticar as virtudes. Como é que seria esse mundo hoje? Um sendo bom para o outro, ajudando o outro, dizendo, olha vizinho, o que está precisando? Quebrou a telha, vamos ajudar, vamos fazer isso. Né? O que o senhor precisa? O outro lá está com fome, vamos lá levar comida, vamos ajudar. Imagina todo mundo com essa preocupação de ajudar o outro, de sermos servidores. Imagina como é que seria o mundo hoje. E não de nós sermos servidos. Porque hoje estamos num movimento que eu quero aquilo que me convém, eu quero ser servido. Eu servir alguém, eu não quero servir ninguém. Eu quero que venha a nós o meu reino em primeiro lugar. Né? Aí é o egoísmo, né? Uma das maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Porque o egoísmo é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar para os meus, olhe lá, né? Então é isso que a doutrina espírita vem para abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, iluminar as nossas consciências para que o mundo se transforme num mundo melhor. Primeiramente o nosso mundo interior. Então por que aqui representa que Deus se ausentou de nós? Então foi tudo preparado, Jesus preparou tudo, né? Deus ficou ausente, né? Sob a supervisão de Jesus aqui no nosso planeta Terra. Mas Deus não está aqui para ver o que tu está fazendo, o que tu está fazendo. Nós temos o livre-arbítrio, né? É uma das leis de Deus. E aí então aqui representa, ele ausentou-se porque Deus não é fiscal. Né? Porque estabeleceu já as suas leis para que sejam cumpridas. Não precisa de fiscalização. As leis estão aqui, ó. É a mesma coisa que um tribunal lá. Uma coisa, você cumpriu as leis, não infringiu a lei tal. Né? Então o senhor está punido por essa lei. Dos homens, no caso. Né? No nosso caso, então Deus não é fiscal. Então tem as leis para que sejam cumpridas. Agora se eu não cumprir, eu vou responder para a minha consciência e vou ter que cumprir com aquilo. Se eu não estou cumprindo hoje, vou ter que cumprir amanhã, depois, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, vou ter que cumprir um dia. Né? Porque o processo é que nós vamos, na verdade, nós vamos ficando ali, né, se fazendo, né? Não, deixa assim, não quero isso aí agora, deixa para amanhã, para mais tarde.
Só que como já foi dito, nós já estamos nem na última hora, né? Estamos no último segundo. Já não dá mais tempo para ficar burlando, ficar matando o tempo. Eu não quero essas coisas aí hoje. Hoje podem dizer assim, mas o Ederson é muito chato. Mas não é o Ederson que é chato. Não é o que Jesus aqui está dizendo à luz da doutrina espírita. Eu só estou aqui só estou facilitando o processo, eu não estou papagaio, na verdade, né? Mas isso aqui já foi Jesus que disse há 2000 anos atrás, gente. Mas lá vem aquele tal de Ederson de novo, falar as mesmas coisas, dar o último segundo, que eu tenho que me mexer, que eu já não aguento mais, não é? Mas então, gente, não aguenta mais, chegou a hora, vamos lá. Né? Mãos na charrua, pegar na charrua ali para lavar a terra dos nossos corações, sem olhar para trás. Foi o que Jesus nos ensinou. Não dá, tipo, o que significa isso? A partir de hoje eu vou pegar na charrua e não quero olhar para trás. O meu passado, se eu fui orgulhoso, se eu fui egoísta, se eu fui assassino, se eu fui bandido, isso aí não interessa, ficou lá para trás. Eu quero pensar o daqui para frente agora com Jesus. Né? Botar as mãos ali, o passado já era. Né? Então isso aqui representa o quê? Trabalhadores conscientes. Ó. Então quando a gente tem essa consciência que as leis estão aqui, né? E que ninguém vai me condenar, mas e agora o que vai acontecer? Né? Vai acontecer a cada um segundo as suas obras. Né? Se as minhas obras estão sendo obras do mal, o que eu vou receber de pagamento? Né? Se eu estou plantando espinho, eu vou receber o quê? Né? Vai querer receber flores? Né? Então é trabalhadores conscientes. E o sentido de trabalhadores é toda a humanidade, viu? Não é só trabalhadores espíritas ou de outra religião. É toda a humanidade, porque aqui a gente falou que a vinha é a vinha do Senhor, é para todos. Não tem exclusivismo. Mas só aqueles daquela igreja lá vão ser salvos. Porque eles vão lá, eles gritam, se atiram, né, com todo o respeito. Cada um tem as suas crenças e tudo mais, né? Mas eles acham que basta fazer um ritual, né, gritar, ler a Bíblia, sei lá, fazer. Isso aí é ritual, gente. A questão, o que a gente quer trabalhar e mostrar, o que a doutrina espírita vem trazer, é o sentimento, é o coração. Né? Ter o sentimento de fraternidade, trabalhar o solo interno de nós mesmos e praticar, trabalhar as virtudes. Porque não adianta eu blá 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 ler isso aqui, mas eu não estou fazendo o mínimo esforço para praticar o que está sendo escrito aqui. Daí não adianta. Vai ficar assim a palavra jogada ao vento, de boca para fora. Então aqui a gente tem que entender que ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas somos perfectíveis. Todos nós podemos nos tornar perfeitos. E essa é a doutrina espírita, o que ela vem nos ensinar. Porque a doutrina espírita ela é evolucionista. Então hoje podemos estar na preguiça, na acomodação, mas daqui a pouco eu vou ter que acordar. Vou ter que despertar para a verdadeira vida e trabalhar na vinha para um dia eu estar numa condição, né, como Jesus. Como assim como Jesus? Sim, porque Jesus é o nosso irmão mais velho, ele passou por tudo que a gente passou, todo esse processo da maceração da uva ele enfrentou, que nem nós. Ninguém fica livre disso aí, não existe exclusivismo como a gente estava dizendo. Mas Jesus é Jesus, ele é perfeito. Não, ninguém é perfeito. Porque o próprio livro dos Espíritos, na questão 115, né, diz assim, os Espíritos foram criados bons e outros maus, que Kardec pergunta no livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas, que ele perguntou em 1857. Ele perguntou aquela pleiade do Espírito de Jesus, ali, os trabalhadores, né? Ele fez muitas perguntas e uma delas foi essa. Dos espíritos, uns foram criados bons e outros foram criados mal. Será que é assim que funciona? Aí os benfeitores deram uma longa resposta, né? Disseram, não, os espíritos foram criados simples e ignorantes, sem saber. E a todos foi dada uma missão, né? Com a missão de aprender a verdade, que a gente está aprendendo aqui, que a verdade são as leis de Deus, né? Nos esclarecer
e de nos chegar à verdadeira perfeição. Esse é o nosso objetivo. Só que uns vão demorar mais por causa da preguiça, né? Outros vão acordar e vão pegar na chagu e vamos lá, porque eu estou atrasado, vamos trabalhar. Esse quer que vai chegar mais depressa. Aí vão dar risada, aquele lá é louco, lá está trabalhando, lá tudo, né? Está fazendo os esforços lá, o que ele ganha com isso? Né? O que ele ganha fazendo esse tipo de coisa? Muita gente pensa assim, né? Mas de graça ninguém vai chegar a lugar nenhum. Aí Jesus, o que ele nos ensina? Dai de graça o que de graça recebeu. Ele diz assim. Então aquilo que Deus nos dá, os nossos dons, é para trabalhar na vinha do Senhor, sermos servidores dos outros, ajudar os outros, mas em primeiro lugar a gente tem que nos ajudar, né? Porque não adianta, não, agora eu vou pegar na charrua, vou ajudar todo mundo, mas eu não estou ajudando a ele. Se eu não estou praticando as virtudes comigo, o sentimento, como é que eu vou ajudar os outros? Aí eu estou cheio de problema, quero abraçar o mundo, aquela coisa toda, né? Então, primeiro o trabalho é individual, interior. Aí depois, quando eu começo esse processo, aí eu já começo a exteriorizar isso. É automático. É automático isso aí. Não é uma coisa que eu tenho que ficar pensando, mas quando é que será que eu vou começar? Isso aí é uma questão interior de cada um. Cada um tem as suas respostas para as suas perguntas. Todo mundo uma hora vai acordar, vai despertar. Ó, chegou a minha hora. Né? E chegando o tempo dos frutos, ó, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Ó. Então, desse trabalho, nós vamos ter os frutos desse trabalho, né? Todos nós vamos ter frutos, né? Ou não, né? Se não trabalhou, né, como era para ser, né, ter trabalhado, como, né, Jesus, Deus nos convocou. Vai colher o quê? Aí ele chega lá no mundo espiritual, cara, tu tinha um monte de coisa para te fazer, foi programar, fazer isso, aquilo, chegou lá assim, né, nu, com a mão no bolso, como se diz, com a mão na frente, não aprendi nada, não fiz nada. Poxa, ele desperdiçou uma chance, cara, né? Desperdiçou uma grande oportunidade, porque a nossa vinha aqui, a nossa reencarnação é uma grande oportunidade. Então é a hora de nós aferir os resultados, ó, a hora dos frutos. É o recebimento do resultado do nosso trabalho, né, do nosso esforço. Receber o que a vinha pode oferecer. Ó. Os servos são aferidos, ó, lei de causa e efeito e de evolução. Deus sempre espera pacientemente a conta de renovação das criaturas. Ó. Então Deus é paciente. Para Ele não importa se tu vai levar 100 anos, 1000 anos, Ele está lá esperando. Para Deus nós somos um anjo para Ele. Para Deus nós já somos como Jesus já. Porque Ele já nos vê assim. Porque Ele já sabe do nosso potencial de cada um. Que todos nós vamos chegar lá. Então para Ele não interessa. Para Ele 1000 anos é segundos. Não se importa com isso. Agora para nós sim. Para nós daí nós vamos sofrer mais, vamos ter mais dificuldade. Porque eu tô cultivando isso para mim. Esse atraso na minha evolução. Aí nós podemos chegar mais rápido. Ou não, né? Então tal processo vai direto ao fruto. Ó. Daí o simbolismo da videira. Que a videira não dá flor, não se enfeita, não tem vaidades e não perde tempo e nem se preocupa com amenidades. Ó. Vai direto ao fruto. Porque as flores enfeitam a vida, mas não são necessárias à vida. Então veja a sabedoria de Jesus, que Ele nos dá a videira como um exemplo de evolução, né? Que a videira, diz ali que a videira não tem nem fruto, não tem nem flores, quer dizer. Ela vai direto ao fruto. E dizem que as uvas de melhor qualidade é nos lugares mais desertos, né? Os lugares mais desertos, com mais dificuldade, é que dão as boas uvas. Olha só como faz sentido. Como Jesus é sábio nas suas palavras. Ou seja, então é nas dificuldades da vida, e nós enfrentando com fé, com perseverança, que
que nós vamos vencer isso aí. E nossos frutos vão ter muito mais valor, né? Quando a gente enfrenta a vida com fé, com vontade, né? Nos desertos da nossa vida e das dificuldades. E no versículo 35 diz assim: os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Que forte isso, né? E isso tem a ver também com todo aquele processo desde o Velho Testamento até aqui, né? O que aconteceu com aqueles profetas que Jesus enviava? Né? Moisés e outros discípulos, os apóstolos, foram tudo martirizados, apedrejados, jogados aos leões. Então todos aqueles emissários do bem que Jesus enviou para nos trazer a mensagem, o que os lavradores mal, por isso lavradores mal, né? Somos nós mesmos, né? Do passado. Então a gente pega aquele cara lá, nós vamos esmagar aquele cara lá, porque eu quero uma vida como eu quero, uma vida materialista, do oba-oba. Agora vem aquele cara dizer do reino dos céus, essas coisas todas. Eu não quero isso aí. Não quero. Vamos pegar, vamos trucidar esses caras aí. Porque a religião já começou com aquelas religiões sacerdotais, né? Lá do Egito, veio vindo, depois com os judeus, né? Então eles tinham uma inveja daqueles discípulos, daqueles apóstolos de Jesus. Não, nós temos que trucidar essa gente aí, porque nós somos a verdade. A nossa religião é que é a verdade. E esses caras são uma farsa, né? Esse carpinteiro aí, né? Então é esse o pensamento que a gente tinha, nós mesmos tínhamos há milênios, né? Por isso que nós estamos enfrentando dificuldade hoje, porque a gente não queria, né? Queria acabar com eles. Então aconteceu o quê? Um descaso, né? Então nós viemos através das encarnações até hoje vivendo um descaso. Não quero saber de Jesus, dessas coisas. E hoje novamente estamos sendo convidados mais uma vez, gente. Mais uma vez através da doutrina espírita. Ou de outras religiões, né? Porque parte dos lavradores, não levaram a sério, como a maioria, que ainda não encara com responsabilidade os ensinamentos do Senhor. Daí a matança dos servos, ato de ignorar as leis, né? Estamos ignorando as leis que estão na nossa consciência. Eu não quero praticar essas leis, essas virtudes, isso é bobagem, né? Hoje, graças a Deus, ninguém é morto, né, gente? Imagina chegar aqui com um monte de gente com pé, vamos apedrejar esse culto ao demônio aí, né? Graças a Deus ninguém está sendo ameaçado de morte, não é? Mas existe a morte por pensamento, não é? Dizer essa gente do demônio, né, que a minha religião é que presta, aquela ali não presta. Esse negócio de lei, de virtude, eu não quero saber disso aí, blá blá blá, besteira. Não é assim? Então é as mortes assim, consciencial, por pensamento. Ainda continua isso, né? Estão ignorando as leis novamente. No 36 diz assim: depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo, fizeram a mesma coisa, rejeitaram, né? Descumpriram. Com isso se estabeleceu mais compromisso perante as nossas consciências, gente. Mais incidência da referida lei, ou seja, mais cobrança para nós. A cobrança sempre proporcional ao descaso nosso. Aquele que tem lhe será dado. Hoje, principalmente na doutrina espírita, né? Aquele que muito tem, que Deus nos dá, né? A oportunidade de facilitar, de conhecer os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, muito será dado. E aí então chega no mundo espiritual lá, diz: poxa Deus, mas tu recebeu ajuda, te ajudando, todo mundo espiritual estava ali, né? O nosso pai Francisco, a família toda ajudando todo mundo, e você não quis, cara, tu não praticou. Tu quis falar bonito para os outros, falar sobre lei, como é que tu não fez o mínimo esforço? Já pensou que chato isso aí, que ruim? Aí vai ser pior ainda, né? Porque aqueles que foi muito foi dado, muito mais será cobrado. Porque ele recebeu muito, né? Recebeu recurso, amparo, tudo, para trabalhar bem na vinha, ajudar os outros, auxiliar, né?
E ele não fez o trabalho que era para fazer. Ele se envaideceu, ele quis se achar o cara, né, era bonito para os outros, né, então é grave isso. E o descaso de todos nós também que não quer saber, né? Mas eu não quero saber essas coisas de Jesus, de espírita, de doutrina espírita, isso é bobagem. Bobagem, mas daí quando desencarnar vai ver a bobagem que cometeu, né? Aí não adianta mais, né? Aí não adianta chorar, aí vai ter um choro e ranger de dente, como diz, né? Aí vai ter que aguardar uma nova oportunidade para voltar, que eu nem sei se vai voltar aqui, né? Daí aqui já vai ter um planeta melhor, aí vai ter que ir lá para o mundo das cavernas, sei lá, não sei. Vai ter que ir para um lugar de acordo com a consciência dele, né? Estão conseguindo acompanhar, compreender, gente? Eu estou meio assim, eu estou acelerando, porque o tempo é curto, tá? E no 37 diz assim, e por último enviou-lhe seu filho, ó, dizendo, terão respeito ao meu filho, pelo menos, né? Quem é esse filho? Porque o processo do Velho Testamento foi enviando Moisés, a primeira revelação, né? Os profetas, veio a segunda revelação, que é quem? Né? Aí foi aquela mataram os profetas, mataram Moisés, aquela coisa toda, ninguém querendo nada. Aí veio quem? Jesus, né? Veio o seu filho unigênito, né? Aquele que está uno com o Pai, que se evoluiu, que cresceu até chegar junto com o Pai, né? Que um dia todos nós vamos chegar na casa do Pai também. E aí então Deus pensou, agora eu vou enviar então, né, o governador do planeta, né? Jesus é que coordena essas ovelhinhas todas e pelo menos vão ter respeito por Jesus, né, gente? E aí ele veio aqui, o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo já sabe, né? E vê tudo em filme, em história, mas não cai a ficha ainda daquilo, né? Do que ele veio. Então é a vinda do Filho do Homem, ó, que com seu exemplo escreveu a lei no íntimo de cada um, ou seja, no coração, no céu interior de cada um, né? Nós vamos senti-la e aplicá-la de conformidade com a evolução individual. Ora, todo mundo sabe da lei, mas só irá aplicá-la de acordo com a própria evolução. Então nós vamos ter um entendimento da lei conforme a nossa evolução, né? Eu vou praticar, eu vou despertar hoje se eu tenho maturidade para isso, senão, ou eu posso ficar no descaso. Não, eu entendo isso aí, eu sei que é sério isso aí que Jesus está falando, mas eu tenho outros compromissos, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que, sei lá, não, agora isso aí não, só que daí vai, né? Ou seja, esse lavrador, ele tem condições e potencial para trabalhar bem na vinha. Ele tem um entendimento, mas ele não quer, né? Ele não quer, então acaba matando novamente Jesus, né? As leis que estão na consciência. Então há aqueles que alegam desconhecer a lei, ó, mas tão logo praticam um ato ilícito, né? Por exemplo, vão lá, matam alguém lá, né? Então me trata de se esconder, né? Eu roubei lá, eu fiz uma coisa grave, ó, ninguém viu nada, viu? Mas aí Paulo de Tarso já diz nas suas epístolas que estamos sobre uma nuvem de testemunhas. A gente acha que está ali no banheiro, aqui ninguém está vendo nada. Estamos muito enganados, né, gente? Então Paulo já diz, estamos sobre uma nuvem de testemunhas. Todo mundo está aqui, ó, Big Brother, olha, gente. Olhando para nós, o que a gente está fazendo. Tu conhece a lei? E tu tá querendo se esconder, malandro? É assim, né? Mais ou menos assim, tu vai lá e bate no carro do e sai correndo. Pois é, ninguém viu nada, não estou nem aqui, como se diz, né? Eu desviei dinheiro das merendas da escola, não estou nem aqui, não fui eu, não é assim? Então, obviamente, porque conhecem e temem a lei. Ou seja, não há como nesta altura da vida que estamos, das encarnações até hoje, pretestar a ignorância da lei, gente. Então hoje ninguém pode dizer assim, não, eu sou um coitadinho lá do meio do mato, não entendo nada, eu matei um lá no meio do mato, ninguém viu nada. Não tem isso aí.
Porque nós já estamos hoje numa maturidade espiritual de todos têm condição de entender o que Jesus dizia hoje. Mesmo que tenha dificuldade, mas não sei ler, não sei escrever, mas pode ouvir, pode aprender a ler, pode aprender a escrever. Né? Ele vai ouvir a palavra de Jesus, mas é assim que aconteceu, né? Porque a gente está aqui para facilitar da melhor forma possível, né? Apesar que tem umas palavras complicadas, mas aqui eu acredito que todos estão, tá bem claro aqui, né? E no 38 diz assim, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ó. Olha ali, ó, aquele lá, ó, é o herdeiro de Deus, ó. Vamos matá-lo, ó, e apoderarmos-nos da sua herança. Então o que aconteceu aquele sacerdote quando Jesus veio, né, os judeus lá, os sacerdotes, aquele cara disse que ele veio de Deus, aquela coisa toda, né? Esse cara é um perigo para a nossa religião, tem que acabar com ele. Não foi assim que aconteceu? Eles lá se programaram, como é que eles vão fazer para pegar esse cara? E tanto se a gente lê o Evangelho, a Bíblia ali, tem várias passagens que eles querem pegar ele a todo momento. Né? Agora nós vamos pegar ele. E aí, às vezes, quando não era a hora, né, que Jesus tinha mais tarefa para fazer, para divulgar, aí então ele dava um jeito ali, ele se esquivava, ele sumia no meio da multidão, porque não era a hora ainda. Né? É uma falsa interpretação quando aos bens que nos cercam, ó, ignorando ou não, o Cristo interno, tudo continua sendo de Deus, Pai Criador. Então nós temos o nosso Cristo interno, todos nós. Nosso potencial não é de anjo, que Deus nos vê, criado simples e ignorante com a meta de evoluir até a perfeição. É o que Deus nos vê, Deus já nos vê todos perfeitos. Né? As dificuldades quem está criando é nós mesmos, retardando o processo de evoluir. Né? Então esse Cristo interno está aqui dentro, ó, esperando para que desperte esse Cristo interno. Nada é nosso, ó, gente. Não há como apossar, tudo é de Deus. Somos só os usufrutuários da vinha do Senhor, com a obrigação de trabalhar. Ó. Então nada é nosso, tudo é emprestado aqui, somos instrumento para ajudar, né? A nós e aos outros. Pois quando aqui chegamos, encontramos o fruto do trabalho dos que nos antecederam e que facilitaram a nossa vivência. Temos responsabilidades na vinha e havemos de tocar a obra do Senhor de tal modo que ela tenha continuidade. Então esse é o objetivo. Porque vem aqueles que, né, aqueles emissários de Jesus, né, veio o nosso pai Francisco de Assis veio imitar o Cristo. A gente estava lá, fugiu, né, lá da vinha, ela não quis saber. Aí hoje novamente sendo convidado. Então sempre Jesus envia alguém, um profeta, para lembrar novamente aquilo que ele ensinou. Né? Sempre vem alguém, sempre está mandando. Só que às vezes há um descaso, como a gente disse. Né? Agora até pouco tempo tinha Chico Xavier aí, né? Agora tem Divaldo Franco. Esse Chico é louco, fala com os mortos, essa coisa toda, é bobagem. É um louco, né? E assim eles faziam antigamente com os profetas, que eles eram que nem o Chico. Eles eram médiuns também. E os médiuns eram chamados de profetas, né? O profetismo, que muitas religiões dizem o profetismo, é a mesma coisa que a mediunidade para nós. Então é a mesma coisa. Então, eles estão tendo sonho, vendo coisas, cara, eles são loucos, vamos matar esses caras aí. Né? Eles estão falando muita coisa que está comprometendo, né? Os interesses, né, dos poderosos, né, tudo que vai atrapalhar os poderosos, eles dão um jeito de, não, vamos cortar isso aí, porque, né, vai atrapalhar os nossos planos. Né? E até hoje não é assim. Se alguém entrar para a política, lá, por exemplo, e querer fazer o certo, tudo, né, não, vamos fazer o que? Se nós estamos aqui como instrumento, né, para ajudar o povo, vamos baixar o salário. Esse salário é um absurdo, para que tudo isso, essa regalia toda? Não, nós estamos aqui para servir o povo, né? Não para ser servido aqui, roubado o povo, não é? E daí então quando eles veem esse cara, esse cara vão ter que decepar esse cara aí. Esse cara já era, está atrapalhando aqui o processo. Não é assim? Então até hoje é assim, não mudou.
Já passou 2000 anos e continua a mesma coisa. Os sacerdotes estão por aí, ó. Os sacerdotes estão dentro dos lares, né? Aquele que quer também quer podar, aquele que é uma pessoa do bem ali, que quer atrapalhar, né? Quer prejudicar. Não, tu não vai naquela casa do demônio, tu não vai fazer isso que eu estou te mandando, não sei o que, não é assim. Que quem manda em ti é eu, que é como eu quero, aquela coisa toda. É os sacerdotes. Estão dentro dos lares também. Então, em toda parte, estão dentro do trabalho. Tem aqueles chefes, aqueles carrascos lá, que procuram fazer a coisa assim. Não é assim, tu tá errado, vai pra rua. Não é assim. Né? Às vezes o cara tá ali se esforçando, fazendo um bom trabalho, né? Diz, não, esse cara é um perigo, né? Ele pode me derrubar. Então eu vou ter que tirar esse cara. Sempre, não é tudo interesse, gente. Não sempre foi assim a vida até hoje. É tudo que me beneficia. O que aquilo ali tem que me interessa? O que vai me beneficiar aquilo ali? Ei, aquilo ali não tem nada de bom, não, eu não quero aquilo ali. Ou tá com o povo, esse cara aí, ó, essa pessoa tá querendo me prejudicar aí, e eu tô bem aqui, tô com a bola toda aqui, isso aqui é um perigo, vai me derrubar, então eu vou ter que dar um jeito de derrubar ele primeiro. Infelizmente é assim, né, gente? E no 39 diz assim, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então foi assim que aconteceu com o herdeiro, com Jesus, arrastaram ele, né? Pediram para ele levar aquela cruz pesada, né, tudo, à base de chicote. Os lavradores procuram agir ignorando a lei, ó, pondo-a bem longe da sua atuação. Morte do herdeiro significa o congelamento do evangelho em nossas vidas, ó. Quando a criatura procura ignorar o evangelho, em decorrência, estabelece a morte do herdeiro. Não faz sentido? Então, quando a gente quer ignorar as leis, não quer saber de evangelho, dessas leis de Deus aí. É uma morte também. A gente não está matando deliberadamente hoje, né? Mas estamos matando consciencialmente. Matando as nossas virtudes, que estão aqui aguardando dentro de nós. Matando o nosso Cristo interno, que está aguardando para o despertar da verdadeira vida. Né? O herdeiro é o próprio Cristo de Deus, né, com o seu Evangelho, que a criatura desejosa de permanecer nas trevas, no comodismo, procura olvidar. Né? Então ela quer ficar ali nas trevas, ali tá bom para ela no comodismo, vivendo no materialismo, né? Só que ele mesmo está se prejudicando com isso. Né? No 40 diz assim, ó, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então daí eu lembro que o Senhor da vinha ele tinha se afastado, né? Ele deixou o livre-arbítrio e tudo mais para que a gente fizesse o que a gente quisesse, né? E quando ele voltar, que muitos estão esperando que Jesus vai vir, né? Jesus voltará, aquela coisa toda, vir numa nuvem com trovão, vai dizer assim, aqueles ali daquela religião são os meus, né? Os escolhidos. Se fosse assim, né? Mas Jesus nem foi, nem voltou, ele está aqui hoje, sempre. Né? E está aqui, na verdade, aguardando a nossa resposta. Até hoje, porque ele nos convidou há 2000 anos. Né? E está aguardando até hoje. Mas ele é paciente, como diz ali. Né? Para ele não importa. O que vai importar é para nós mesmos. Nós é que vamos sofrer e adiar o processo. Né? É a mesma pergunta que nos ocorre. O que será de nós? Porque em face do exposto, se nossa situação for semelhante, surge uma pergunta em nosso íntimo. O que será de nós? Então isso aí é uma pergunta que cada um vai se responder para si mesmo. Né? O que vai ser de cada um de nós? Basta refletir e pensar. Né? O que vai ser? O que tu está plantando? O que tu está fazendo na vinha? Está lá matando tempo lá, que nem os trabalhos hoje, às vezes, vou lá pro banheiro lá e fico lá 1 hora lá dormindo no banheiro, no serviço. Um exemplo, está matando tempo na vinha, né? Isso é simbólico, né? Matando tempo, tem aqueles que estão matando tempo na vinha do Senhor. Deixa a vida me levar, vou levando assim mesmo, vamos ver o que vai dar, não é? Aí depois vai ver o que vai acontecer, né? Então, o que será de nós, né, gente?
E no 41 diz assim, ó, dizem-lhe eles, ó, dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Então aqui, se a gente lê o pé da letra, como assim? Tá, então Deus vai dizer assim, não. Então agora vai ser o contrário, nós vamos matar os maus e vão vir os bons. Né? Daí seria um Deus punitivo, um Deus severo, né? E Deus não é assim. Então, na verdade, quem na verdade se mata, como a gente diz ali, é a nossa consciência, né? As consciências culpadas de não ter trabalhado, não ter cumprido as leis. Então se afasta, né? E vai dar lugar aos bons. Os bons vão herdar a terra, como diz Jesus, não os maus. Então, a afrontosa morte do pecado, ó. Porque Jesus já diz, né? Que não é o objetivo, não é matar o pecador. Né? Deus não quer matar o pecador, não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Não é a morte dos maus que ele quer a morte do erro. Porque pecado, podemos ressignificar hoje como erro, né? Ou seja, a gente não cumpriu as leis, eu errei o alvo. Eu fui contra as leis de Deus. Né? Então, a afrontosa morte do pecado, outros lavradores substituíram os primeiros. Ó. Expurgo na terra. Isso a gente já trabalhou em outra parábola, né? Que a gente vê que vai estar acontecendo os expurgos. Né? Mas não é Deus que está expurgando ninguém. Daqui aos maus, agora quem não presta, vamos tirar daqui, jogar fora, matar. Não, né? É as pessoas, é nós espíritos que vamos se expurgar. Porque vai começar a dar lugar para os bons e aqueles que não fizeram um bom trabalho na vinha, ó, o Senhor então vai para outra vinha, né? Vai lá para a vinha das cavernas, lá, porque aqui não tem mais lugar para ti. Mas como assim? Sim, porque tu teve 2000 anos, teve tempo, veio um monte de gente, avisou, desenhou, pintou para ti, tu não quis, cara. Né? Que desculpa que nós vamos dar. Né? Não tem desculpa para nós, né? Então, a paciência de Deus, através de suas leis, aguardando a boa vontade de cada um de nós, né? Está aguardando a nossa boa, ele é paciente, está aguardando um dia o Ederson vai dar um jeito na vida, não é assim? Não, um dia ele vai, né? Mas enquanto isso ele fica lá, né, chateado, o Ederson poderia estar numa condição melhor, mas está desperdiçando tempo, né? Está sofrendo, meu filho. E Deus não quer, né, a morte do filho, né? Ele quer a morte do erro do filho. Entenderam, gente? E no 42, então, para encerrar, diz assim, ó, diz Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. O que é cabeça de ângulo, né? Tu que estuda lá engenharia, o que seria uma cabeça de ângulo? Hã? Então ele está ali, ele é a cabeça ali do ângulo todo, no caso. Né? É ele que está orientando, vendo tudo, né? E o que aconteceu com ele? Que era a cabeça, ele foi rejeitado, não foi? Então diz assim, a profecia de Isaías, lá do Velho Testamento, capítulo 28, verso 16, diz assim, ó, a pedra, lá, ó, já lá no Velho Testamento, Isaías já profetizava de Jesus, ó. A pedra rejeitada é o próprio Cristo com seu Evangelho. Mas não podemos nos esquecer de que a pedra de esquina, de cabeça de ângulo, é a principal, a indispensável para a segurança de qualquer construção na terra. Ou seja, tudo que se fizer no mundo, cuja inspiração não tem a base no princípio do Evangelho, é a construção comprometida na própria base. Porque só o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, mãos na charrua, né? O Evangelho está aí, né? A construção dessa casa interior, da nossa vinha, está para ser feita, né? Para nos tornarmos um bom vinho. E o caminho é esse, né? Já não tem outro caminho. Ah, mas eu vou lá no Joãozinho no meio do mato, que me disseram que ele cura, faz isso, faz aquilo.
Então temos o livre-arbítrio, cada um faz o que quer da sua vida, mas o próprio Cristo já está dizendo há 2000 anos, né? Eu sou o caminho, não é o Joãozinho, não é o fulaninho, eu sou o caminho, a verdade, que são as leis que ele traz, né? E a vida com V maiúsculo, não a vida de viver como a gente vive por aí, né? Gente, muito obrigado, tá? Pela paciência, espero que tenham tido um bom entendimento dessa parábola e que sirva de lição para todos nós nas nossas vidas, né, gente? Então já vamos convidar todos, vamos fazer a nossa prece, nosso encerramento. E vamos então primeiramente agradecer unicamente a Deus por aqui ser apenas humilde instrumento dessa vinha do Senhor. E que possamos, Senhor, refletir sobre tudo isso e que possamos ser úteis, Senhor, que possamos nos melhorar, tomar o caminho reto que o Senhor nos mostra, o norte, que são as leis para serem cumpridas, que possamos já cansar de sofrer, de sermos infelizes, de viver numa vida com vazio existencial, que possamos a partir de hoje viver uma vida com V maiúsculo, uma vida com sentido, que é o que Deus quer de todos nós, aguardando a nossa pura e eterna felicidade. Muito obrigado, Senhor, a todos, ao nosso Pai Francisco, a toda a família que nos inspirou, que nos orientou com este tema da noite e que possa ter alcançado a todos os corações essa noite. Muito obrigado e que assim seja.